Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishwaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bom dia, Vedanta Brasil. Bem-vindos ao Panchadasi. Nós damos continuidade ao capítulo 7. Nós vimos nas aulas, nas classes precedentes, os 7 estágios em nosso desenvolvimento, né? Os 7 estágios que nos conduzem a esta elevação espiritual, esse autoconhecimento, essa libertação do samsara, do sofrimento psicológico humano. Né? E dentro desse processo dos 7 estágios, que começa com a total ignorância de nossa ignorância, depois a compreensão dessas duas energias, rajas e tamas, né? Operando em nosso intelecto, até que nós chegamos ao conhecimento indireto, o início do nosso processo espiritual, né? Nós chegamos em contato com o fato, né? Com os conhecimentos que declaram que existe realmente Deus, existe Ishvara, existe Brahman, e assim é por diante. Então, o 5º estágio, o estágio do conhecimento direto. Então, nós desdobramos esses estágios, né, diversos no nosso processo de autoconhecimento e libertação, até que nós entramos... Qual é o verso de hoje que nós iniciamos? 54. Nós continuamos, aí nós entramos no tema, né? Do conhecimento direto e indireto, né? Esse estágio 4, 5 é a conversão do conhecimento indireto do conhecimento em conhecimento direto. Então, na última semana, nós paramos no verso 54. Mais uma vez, eu peço àqueles presentes, aqueles que tiverem um sinal internet bom, de deixar aberto o vídeo, porque me ajuda. Hoje eu estou um pouco meio adormecido, não sei, eu dormi muito essa noite, então eu tenho que aquecer as minhas turbinas e ganhar um pouco mais de Shakti, um pouco mais de inspiração do Lorde, né? Então, ver vocês me anima, me entusiasma, né? E me inspira. Verso 54, Marcelo. O autoconhecimento indireto não é necessariamente um conhecimento falso, porque não implica que a consciência seja apenas um objeto de conhecimento indireto, deixando, então, aberto a possibilidade do conhecimento direto. Então, a gente já desdobrou um pouco disso semana passada. O autoconhecimento indireto, ele não é um conhecimento negativo, falso, não é um grande problema, porque nós precisamos, inevitavelmente, passar por esse estágio do conhecimento indireto. Não? Ele não obstaculiza o conhecimento direto, ele simplesmente é um conhecimento intermediário, né, provisório, que nos conduz ao conhecimento direto. Portanto, não existe nada de falso ou negativo, né? O problema é permanecer eternamente fixado, né, obsessado com o conhecimento indireto, né? Os dualistas, eles desenvolvem esse relacionamento com Ishvara e com Brahman, né? Fundado assim, em muita devoção, adoração e reverência, e eles se recusam a aceitar as declarações finais dos Upanishads, né? Que o Jiva Atma é Brahman,
né? Então, esse sim pode se tornar um obstáculo, né? Um problema, né? Inevitável, é parte necessária, né? É parte desse processo que nos conduz ao autoconhecimento, que é o conhecimento direto, né? Aí o Vidyaranya inicia esse argumento, ele criou um objetor, e esse objetor apresenta uma questão, ele diz, se você argumenta que existe conhecimento indireto da consciência, você estaria sugerindo que a consciência nem sempre está presente. Eu não compreendi bem essa objeção, porque ele disse, você argumenta que existe conhecimento indireto da consciência, tá? Consciência existe, mas eu a projeto, né? Eu sobreponho a consciência nos objetos, nos 5 coxas, eu sobreponho a consciência na mente, no intelecto, nas minhas experiências, né? Então, essa sobreposição de nomes e formas naquilo que é a consciência é o que nós dizemos ser o conhecimento indireto. Eu sei que o ser existe, entendeu? Mas eu sobreponho o giva, eu sobreponho o intelecto, eu sobreponho minhas emoções, a minha história, etc, etc. Então, se você argumenta que existe conhecimento indireto da consciência, eu sei que ela existe, mas ainda assim eu acredito que ela seja um objeto de experiência, né? Você está sugerindo que a consciência não sempre está presente. Não, ela está sempre presente, naturalmente, né? Como substrato de todas essas sobreposições, como nós sabemos, né? As sobreposições ocorrem, as projeções ocorrem, sem afetar o substrato, a real natureza de todas essas sobreposições, né? Então, a essência de tudo é essa consciência, existência infinitamente não limitada, independentemente dessas sobreposições, né? As sobreposições produzem o quê? O conhecimento indireto. A consciência é aquela experiência, a consciência é esse estado de samadhi, é esse estado, né, de epifania espiritual. Então, tudo isso, né, faz com que a gente projete o ser num objeto de experiência, né, num desses níveis de experiência humana, e a gente permanece, né, com o conhecimento de que existe um ser e eu estou experimentando ele objetivamente, que é uma falácia total, né? Mas esse conhecimento indireto, mas o objetor está dizendo, se você argumenta que existe conhecimento indireto, você está sugerindo que a consciência não esteja presente, porque você está experimentando uma sobreposição na consciência, né? Não, a sobreposição, ela não cancela, obstaculiza, né? Ou até mesmo ela não oculta ou esconde a consciência, muito embora em diversas passagens dos Upanishads a gente ouça dizer, né, que os koshas, né, os 5 koshas, as 5 bainhas, elas ocultam o ser, mas a gente sabe que elas não ocultam, né? Elas aparentemente ocultam, né, o ser do ponto de vista do intelecto humano, que está buscando pelo ser fora dele mesmo, né? Mas ela não oculta o ser, porque o ser é a natureza do investigador, do buscador do ser, né? Então, essa objeção aqui, ela foi uma colocação não muito interessante, brilhante, mas não tem problema, porque o Vidyaranya ele vai dar respostas ótimas de qualquer modo, né? Mas a consciência está sempre presente, diz o objetor, né? Então, como você pode dizer que ela está encoberta, seria melhor dizer? Ela está ocultada. Você está sobrepondo o conhecimento indireto ao conhecimento direto. Então, você está iludido. Não, ele não está projetando ou sobrepondo o conhecimento indireto no conhecimento direto, entendeu? Então, o conhecimento indireto é um conhecimento daquilo, né, dentro desse contexto, daquilo que eu sou, né, mais uma sobreposição. Esse já é a definição de um conhecimento indireto, entendeu? E o conhecimento direto é quando, através da nossa discriminação, do nosso viveka, do nosso, né, net, analisando nossas experiências e discriminando o ser, essa consciência, a existência de todas as nossas experiências, quando a gente faz isso, então, o que ocorre? A gente remove essa sobreposição. A sobreposição é o conhecimento indireto. Eu sou essa ou aquela experiência, entendeu?
O Vidyaranya, apesar da pergunta ter sido uma pergunta ruim, isso me faz lembrar o Osho Rajneesh. Nos tempos de Darshans com Osho Rajneesh, ele dizia, às vezes ele pedia para eu fazer perguntas, e ele dizia assim, não importa, vocês podem fazer uma pergunta ruim, que eu vou dar uma resposta boa, né? Então, fiquem tranquilos, façam qualquer pergunta que vocês queiram. O Vidyaranya diz, quando você percebe que você é o ser, você não fica porque o conhecimento é direto ou indireto. É apenas conhecimento. Conhecimento direto e indireto são ferramentas de ensino para explicar a alguém como, com o indireto, o que ocorrerá quando o conhecimento direto remover o conhecimento indireto, né? Essa sobreposição. Está implícito, uma vez que o ser é realizado, né? O que ocorre? O que ocorre é que você realiza a sua natureza, né? O que você está buscando é a sua própria natureza, sempre presente como a essência do investigador, a essência do buscador. Então, este é o que ocorre. É implícito uma vez o ser seja realizado, mas antes que essa realização direta e imediata ocorra, aquele que tem conhecimento indireto, ele não sabe que o conhecimento é indireto. Aquele que há o conhecimento indireto, inevitavelmente, invariavelmente, ele imagina que o seu conhecimento seja direto. Entendeu? Tamanho poder de Maya, poder de iludir o intelecto humano. Né? A gente continua buscando o ser, continua, né, associando ao ser as nossas experiências, né, místicas, espirituais, etc. E a gente continua sobrepondo esses objetos de experiência, né, ao ser, né? E se alguém chega para você e diz assim, o seu conhecimento é indireto, né? Aí o cara se ofende. Mas que isso, cara? Eu sou um grande iluminado. Você está querendo, né, rejeitar todas as minhas experiências místicas ou experiências de samadhi, etc., entendeu? Então, o cara identificado com essas experiências, né, ele determinou que o ser é esse tipo de experiência, né, que nada mais é do que uma condição mental dominada por mais sattva, né, produzindo essas experiências extremamente sutis. Então, o indivíduo ele tem dificuldade de reconhecer que o seu autoconhecimento não é realmente autoconhecimento, ele está conhecendo esses reflexos, né, da consciência em seu próprio intelecto mais satírico, né? Então, ele está tendo essas experiências e a última coisa que ele quer ouvir é que ele não sabe quem ele é. Ele pensa saber, mas ele ainda está identificado com esses objetos espirituais, né, esses objetos extremamente sutis, produzidos no intelecto muito satírico. Portanto, quando você sabe quem você é, você nem fica pensando em conhecimento indireto. Essa história de conhecimento direto e indireto, ela tem livros escritos sobre isso e pode se tornar extremamente técnico, mas fundamentalmente eu quero colocar a essência da lógica de tudo isso. Um conhecimento, todo e qualquer conhecimento objetivo, científico, qualquer objeto de experiência, na medida que a gente tem a experiência, seja de um objeto físico, ou de um objeto conceptualizado em meu intelecto, ou um objeto que eu ouvi dizer de uma outra pessoa, né? Um testemunho que relata um objeto, qualquer um desses objetos, até mesmo o objeto que eu contato através dos meus 5 sentidos, todos esses são conhecimentos indiretos. Muito embora frequentemente a gente diga que o conhecimento sensorial, através dos 5 sentidos, é conhecimento direto, mas aquilo dentro de um contexto, do contexto de uma outra análise. Por que eu estou dizendo que todo e qualquer conhecimento objetivo, científico, ele é indireto? Ele é indireto porque ele é processado pelo intelecto, e o intelecto processa segundo as suas noções, ideias, condicionamentos, vasanas, em outras palavras, entendeu? A gente pega um livro, se a gente pega um livro e a gente estuda, se 5 ou 10 de nós estudarmos o mesmo livro, e depois nós nos reunimos para
compartilharmos as nossas compreensões desses livros, tem uma compreensão diferente, tá? Porque esse conhecimento ele já não é, muito embora ele aparentemente seja direto, ele é obtido através dos órgãos sensoriais, mas ainda assim ele é processado pela mente, e a mente ele depende do intelecto, das suas vásanas, das suas tendências, das suas noções, ideias, etc., dos seus quereres e não quereres, gostos e desgostos, e quando ele processa e interpreta tudo isso, ele acaba com uma perspectiva, um conhecimento que é subjetivo, jamais puramente objetivo. Não existe 100% objetividade em relação aos objetos do campo. Conhecimento científico jamais é 100% objetivo, entendeu? Por isso que a gente vê todas essas discussões atualmente em torno desses fenômenos médicos, entendeu? Etc., vírus, etc., porque cada um vai interpretar fenômeno, ter um conhecimento objetivo, e ele é sempre sujeito a erros, é sempre sujeito, sim, um conhecimento direto. Então, eu estava dizendo, o que eu estava dizendo? Estava falando sobre o conhecimento científico, que ele é sempre revisado. Sim, é sempre sujeito a erro, revisões, correções, etc., etc., porque ele jamais é direto. Ele não é direto porque, quando nós entramos em contato, o contato dos órgãos sensoriais com os objetos é direto. Pá! Mas aí esses contatos não são nada, a menos que eles sejam integrados pela mente e determinados pelo intelecto. Quando essa integração e determinação ocorre, esse conhecimento se torna pessoal, subjetivo e sujeito a erros, e revisões, correções, etc., etc. A gente vê isso todo o tempo no mundo da ciência, da tecnologia, etc., etc. Então, existe, o que eu estava dizendo é que existe sim um conhecimento direto. E qual é o conhecimento direto? Qual é o único conhecimento direto que existe, Tânia? Que eu sou um ser livre de limitação. E por que esse conhecimento, eu sou Brahman, eu sou a consciência, existência infinitamente não limitada? Por que esse conhecimento é o único conhecimento direto e livre de erros e necessidades de correções e revisões? Por quê? Porque ele não passa pelo intelecto, nem por esses outros meios, né? A gente quando você percebe, você já entende que você é isso tudo. Então, não é analisado por esses outros meios de processamento. Exatamente. Então, o conhecimento Aham Brahmasmi é um conhecimento que não depende dos órgãos sensoriais, não depende das mentes, por exemplo, portanto, ele não é sujeito a erros e revisões e correções, entendeu? E não somente isso, qualquer objeto de experiência, ele é temporal, e às vezes ele está presente, às vezes ele está ausente. Mas o autoconhecimento é um conhecimento daquilo que está presente todo o tempo, entendeu? Permeando, ou possibilitando, pervadindo todas as nossas experiências. Então, a cada momento que eu estou experienciando, o que seja, através de qualquer que seja o meu estado mental, existe essa clareza de convicção de que o ser é a minha natureza, é a luz do iluminador, isso que está iluminando qualquer que seja a minha experiência. Então, esse é o único conhecimento realmente direto, porque ele não depende dos sentidos, não depende da mente, do intelecto, ele está sempre presente e ele está sempre presente como Sat, jamais se modificando e como como conhecimento, a consciência que sabe que existe, entendeu? Então, a gente não tem nenhum erro. Por quê? Porque onde quer que eu for, essa luz do iluminador está presente comigo, né? Até mesmo durante o sono profundo, como nós já determinamos em diversas análises, né? Tá? Então, qualquer outro objeto, ele está presente agora, está ausente, entendeu? Mas isso que nós somos, do mesmo modo, por exemplo, a gente sabe, você sabe que o seu corpo é o seu corpo, né? O Renato sabe que o nome dele é Renato, e ele sabe que esse nome Renato é referente àquele corpo físico ali que a gente está vendo, né? Então, ele sabe disso. Aonde quer que ele vá, quando alguém falar Renato, 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 ele sabe com total convicção, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma possibilidade de esquecimento, a menos que o seu corpo sutil venha a ficar doente, né?
danificar, mas, caso contrário, ele sabe, opa, sou eu mesmo, entendeu? É esse corpo aqui, é essa mente aqui, entendeu? Eu sou. A gente não tem nenhuma dúvida, né, de que eu sou esse nome e essa forma. Esse nome e essa forma se refere a mim, né? Então, a gente não tem nenhum problema a respeito disso, a gente jamais esquece que nós somos um ser humano e não um cachorro, né? Uma cobra, não temos nenhuma dúvida a respeito disso, né? E, do mesmo modo, quando nós sabemos, quando esse conhecimento direto se torna claro, evidente, sempre presente, a gente não tem nenhuma dúvida que esse eu, que antes se referia ao corpo do Renato, agora esse eu se refere à consciência e existência, à luz do iluminador, né? Que propicia, possibilita, vivifica este complexo corpo-mente chamado Renato Dantas Júnior, né? Então, o conhecimento direto somente é possível quando não existe dualidade, quando é o conhecimento a respeito da própria natureza do conhecedor, é quando o conhecedor e o conhecido, assim como fossem colapsados, porque a minha busca pelo ser, que antes estava dualizada, né? Estava projetada em alguma coisa, ela simplesmente, buf, e quando eu vejo, eu sou aquilo que eu buscava, eu sou o 10º homem, entendeu? Eu esqueci de contar a luz do iluminador, a integrar, a incluir a luz do iluminador nessa busca, entendeu? Eu estava utilizando essa luz, a luz do projetor, a luz do iluminador, estava utilizando ela para buscar a mim mesmo e eu estava excluindo essa luz, eu não estava vendo. Por exemplo, quando a gente diz, eu vou ler o jornal, né? Eu vou ler o jornal, por exemplo. Ninguém jamais lê a folha do jornal, né? Mas a gente diz, eu vou ler o jornal. Quando a gente lê o jornal, a gente está lendo o quê? A gente está lendo as letras, as palavras que foram impressas na folha do jornal, mas a gente diz, eu vou ler o jornal, vou ler a folha do jornal, a Folha de São Paulo, né? Então, do mesmo modo, a gente inclui esse pano de fundo, a folha, né? Porque a gente vê as palavras, mas ainda assim, às vezes a gente diz, eu vou ler a folha, né? Do mesmo modo, a gente precisa incluir, integrar a luz do iluminador em nossas experiências, de tal modo que a gente tenha esse conhecimento direto, o único conhecimento realmente direto, porque não se refere a nada mais à própria natureza do investigador. O conhecimento direto e indireto são ferramentas de ensino para explicar a alguém com conhecimento indireto o que ocorrerá. Está implícito uma vez que o ser seja realizado. Mas antes que isso ocorra, aquele que tem conhecimento indireto, ele invariavelmente não sabe que o seu conhecimento é indireto. Quando o conhecimento é direto, aquilo que mais claro e evidente que ocorre é o quê? O que é aquilo que é mais evidente quando o conhecimento direto ocorre? Quem que pode me responder isso? Quando o conhecimento direto ocorre, um dos sinais para aqueles de nós que quer, né, encontrar um meio prático de verificar se o meu conhecimento é direto ou indireto, qual seria o sinal, né, que nos é dado, né? Não é você acreditar, você descobrir que você é o que você estava buscando? Não é quando você tem a certeza disso? Sim, quando a certeza ocorre, qual é o modo, qual é a evidência, qual é o sinal, qual é a demonstração, onde, através de que a gente pode determinar agora meu conhecimento é direto e não indireto. Nós estamos buscando o ser, quando nós encontramos o ser, aí o que ocorre que é um indicador do fato de que meu conhecimento indireto foi convertido em conhecimento direto? Para de buscar diretos. Quem falou para a busca? Acaba a busca. Quem é que falou? Eu. Quem que falou acaba a busca? Eu, Lorene. Lorene, você sabe que eu estava olhando aqui na tela e eu estava querendo perguntar isso a você. Eu tinha uma impressão que você sabia a resposta. E às vezes é curioso, né? Pessoas novas no grupo, né? Elas têm às vezes mais facilidade de compreender essas coisas, né?
Porque acaba a busca, você está buscando o ser, buscando. Você está buscando a sua chave, porque você tem que ir para o trabalho, e você, porque você teve uma manhã, né, muito rajásica, agora você não sabe onde deixou a sua chave. Você fica 45 minutos buscando essa chave, procurando em tudo, até mesmo debaixo do colchão, né? Aí, quando você acha a chave, você está com uma tendência de procurar a chave. Você tem uma vassana de procurar a chave. Mas quando você acha a chave, né, dependendo do poder dessa vassana, entendeu? Você, em geral, né, de modo geral, você para de buscar a chave, porque agora a chave está na sua mão, no seu bolso, né? Você não tem mais necessidade, a menos que seja uma vassana monstruosa. Então, se o indivíduo ele encontra aquilo que ele estava buscando após um mês, um ano, 10 anos, 30, 50 anos de busca espiritual, né? Se ele encontra, então a demonstração, a indicação mais clara é que a busca termina, né? Então, o indivíduo já não busca o ser, ele sabe, eu sou o ser. Portanto, eu não preciso buscar a mim mesmo em nenhum objeto, porque eu sou o sujeito, eu não sou o objeto a ser experienciado, eu não sou o objeto de conhecimento, né? Eu sou o conhecedor, a natureza do conhecedor de todo e qualquer objeto de conhecimento, né? Então, a sinalização que a gente precisa ter é essa, entendeu? A busca termina. Mas até mesmo visto deste ponto de vista, existem diversas pessoas que ainda, muitas vezes, se iludem, dizem assim, não, mas o meu conhecimento é direto, claro, isso e aquilo, mas eu estou buscando só porque eu gosto de lila, eu gosto de brincar de esconde-esconde, entendeu? Então, o indivíduo, o ego do indivíduo, ele é muito facilmente iludido, né? E pode, muito frequentemente, encontrar algumas lógicas, né? Alguns argumentos inteligentes para justificar. Mas, generalmente falando, é isso, quando você percebe que a busca terminou, a busca cessou, porque você encontrou o que você estava buscando, é evidente, né? Certo, Tânia? O verso 55. O argumento de que o conhecimento indireto é conhecimento falso, porque não fornece um conhecimento completo da consciência, não é razoável, não é realmente correto, entendeu? Ele não é um conhecimento falso, ele é um conhecimento parcial, é um conhecimento incompleto, mas a gente jamais pode dizer que ele é inválido, que ele é falso, que ele é desnecessário, ele é absolutamente necessário, né? Porque não fornece um conhecimento completo da consciência, não é razoável. O conhecimento de uma panela não é falso, porque não inclui conhecimento da argila. Essa é uma passagem bonita, né? Usando um dos nossos clássicos, né? Analogias, né? O conhecimento, a gente conhece uma panela, mas o indivíduo que conhece essa panela, porque ele nasceu em torno às panelas de argila, ele mora no interior de Goiás, e ele só vê panela de argila, né? Mas ele, porque ele nunca estudou, ele nunca desenvolveu a compreensão ou o conhecimento desse elemento, ou dessa composição de elementos chamado argila, né? Então, ele não conhece a argila, mas conhece a panela. Então, esse conhecimento da panela, ele não é falso, muito embora ele não inclua o conhecimento da argila, né? Então, a gente não pode realmente rejeitar esses conhecimentos incompletos, parciais ou intermediários, né? Embora a consciência não tenha, de fato, partes reais, ela parece ter partes devido a adjuntos sobrepostos, que podem ser removidos pelo conhecimento direto, seria. Deixa eu verificar aqui. Acho que está errado aqui. Ok, não, é um erro de impressão mesmo. É um erro de impressão no livro do James, a menos que eu esteja equivocado. Deixa eu ler de novo aqui.
O conhecimento de uma panela não é falso, porque não inclui conhecimento da argila. Esse conhecimento incompleto não é falso, ele é incompleto. Embora a consciência não tenha, de fato, partes reais, ela parece ter partes devido a adjuntos sobrepostos, que podem ser removidos pelo conhecimento indireto. Então, aqui o Vidyaranya, ele mudou um pouco a análise, né? A lógica que ele estava apresentando, né? E ele, depois de ter falado, né, do conhecimento de um aspecto da panela como sendo um conhecimento incompleto, que não inclui o conhecimento a respeito da substância, da natureza substancial da panela, aí ele faz um paralelo da consciência. Mas ele traz esse paralelo da consciência apresentando uma outra tipo de ensinamento, em termos de parte e não parte. A consciência é um todo sem parte, como a gente sabe, né? Então, muito embora a gente diga que é Satchitananda, mas Satchitananda não são as partes da consciência, são a natureza da consciência. Embora a consciência não tenha, de fato, partes, ela não é constituída pelo seu nome, pela sua forma, e a sua forma, né, é constituída de diversos outros elementos, etc., etc., né? Embora a consciência não tenha, de fato, partes reais, né, ela parece ter partes devido a adjuntos sobrepostos. Então, essa sobreposição, né, produzida por Maya, né, que projeta todos esses objetos de experiência e conhecimento, né, todos esses nomes, cores e formas sobrepostos na consciência, faz aparecer que a consciência ela tem essa infinidade de partes. Quais são as partes? São todos os nomes, cores e formas projetados por Maya, todos os atributos projetados a partir dos... A consciência não tem, de fato, partes reais, ela parece ter partes devido a esses adjuntos sobrepostos, que podem ser removidos pelo conhecimento direto. Não, é conhecimento direto, que podem ser removidos pelo conhecimento direto. O conhecimento indireto, deixa eu ver os comentários aqui para ficar mais certificado. Porque o conhecimento indireto é sempre uma confusão entre a essência, a substância, o substrato dessas sobreposições de nomes e formas. Quando você assume a sobreposição de nomes e formas, uma experiência, entendeu? Se você assume ela ser o ser, entendeu? Ou ser uma parte do ser, então você está tendo um conhecimento equivocado, indireto e incompleto. Mas tudo isso pode ser removido através do conhecimento direto. Deixa eu ler agora esses comentários para ver se eu estou olhando para isso de um ângulo ligeiramente diferente do proposto por Vidyaranya Swami. Todo conhecimento é conhecimento incompleto, com exceção do autoconhecimento, ok? E por que o autoconhecimento é um conhecimento completo? Porque o ser é livre de propriedades, atributos. O ser, ele não é uma configuração, né, a partir das 3 energias e os elementos sutis, etc., etc. Conhecer os objetos de Nitya é alguma coisa somente por Ishvara. Ishvara é conhecimento puro, conhecimento da totalidade da manifestação. Mas conhecer a natureza de tudo isso, o que é o conhecimento Aham Brahmasmi, é um conhecimento muito mais simples. Por quê? Porque esse Brahman, esse ser, ele é livre de atributos, ele é livre de propriedades, ele não foi colorido pelas energias, ele não está aparentemente oculto pelas constituições de nomes, cores e formas. Não existe nada que tenha sido adicionado a esse ser, porque o ser é livre de sobreposição, realmente, entendeu? Essas sobreposições, elas são aparentes, elas não existem realmente. Tudo isso é parte de uma ordem de realidade chamada Mithya, aquilo que existe, mas não é real, ok? Então, esse conhecimento, todo conhecimento é incompleto, com exceção do conhecimento Aham Brahmasmi, porque esse conhecimento é o conhecimento mais simples que existe, porque o que eu sou é a consciência e a existência.
e a minha natureza é ilimitada, porque tudo é somente isso. Mas as sobreposições do poderoso Maya, elas são extremamente complexas, né? Por quê? Porque no momento que Maya entra em operação, ele produz as 3 energias, a partir das 3 energias, dos 5 elementos sutis, e a partir daí uma infinidade de configurações que se tornam repletas de atributos e propriedades e qualidades que nós permanecemos aí no mundo da ciência ainda tentando compreender, né? E no final das contas, quanto mais a gente sabe, mais a gente se dá conta da ignorância nossa a respeito dessas investigações objetivas, científicas, entendeu? Mas o conhecimento eu sou Brahmana, Aham Brahmasmi, é a coisa mais simples. Por quê? Porque Brahman é aquilo que existe livre dessa inclusão das 3 energias projetadas, né? Propostas por Maya. Então, Satya existe livre e independente de Mithya. Mithya é essa ordem de realidade aparente, né, imposta por Maya e Ishvara, mas tudo isso é apenas uma aparência, não é real, entendeu? Isso é importante compreender a diferença de Satya e Mithya, aquilo que é real e aquilo que é aparentemente real. O aparentemente real é complexo. O real é a coisa mais simples possível. Por quê? A consciência é livre de atributos, a consciência é livre de propriedade. Eu quero saber, eu quero conhecer essa consciência, então o que eu vou fazer? Eu vou começar estudando química, aí eu vou estudar física, aí eu vou estudar isso, eu vou estudar... Não, matemática, você não precisa nada disso. Isso você precisa estudar para desenvolver conhecimentos, né, dos fenômenos, objetos de Mithya. Mas Satya é o conhecimento mais simples, porque não existe nada, simplesmente a consciência e a existência, que é a luz do iluminador, do próprio investigador, buscador. Então, eu abri essa parênteses, entendeu? Porque eu vi o conhecimento incompleto. O único conhecimento completo é esse conhecimento Aham Brahmasmi, porque é um conhecimento extremamente simples que o James, né, para avacalhar mais ainda com todo o esoterismo, né, transcendental do mundo do yoga, ele disse que é a coisa mais ordinária, mais sem vergonha, mais comum que existe, né? É simples realmente. Por que parece ser tão difícil para o indivíduo realizar esse conhecimento direto, que é tão libertante, e é tão óbvio, é tão sempre disponível, tão simples, porque não existe complexidades, né, em Satya, né? Mas ainda assim ele parece como que ocultado, ou encoberto, né, ou escondido, entendeu? Então, é um conhecimento extremamente simples, mas ainda assim, é meio difícil dizer o porquê. A gente diz que é por causa de rajas, tamas, avarana, vikshepa, isso e aquilo, e faz com que a gente extroverta. É porque os nossos órgãos sensoriais estão voltados para fora, e não existe nada voltado para dentro. A gente pode dizer o que a gente quiser, que Ishvara tinha tomado muita cerveja quando criou os jivas, entendeu? E esqueceu de colocar um órgão sensorial que permitisse ao indivíduo de reconhecer a luz do iluminador. A gente pode dizer o que a gente quiser, mas o fato é que não é comum as pessoas realizarem Aham Brahmasmi. Mas quando a gente chega no Vedanta, aí não é nem incomum. Aí é simplesmente uma questão de 7 dias na semana e a gente espera para ver qual vai ser o dia que a ficha cai e a gente pode declarar para nós mesmos, naturalmente, né? Eu sou Brahman. Então, vamos lá ver aquela coisa do conhecimento direto ali. Todo conhecimento é conhecimento incompleto. Quanto mais a gente sabe sobre um objeto em particular, mais o quanto não sabemos sobre ele é revelado. Se houver um vaso coreano antigo, mas você só souber que um vaso que é um vaso e não souber que ele é antigo, de origem coreana, de uma porcelana realmente rara e famosa e preciosa, isso não significa que seu conhecimento do vaso seja falso. Você viu, é um vaso, entendeu? É um vaso coreano, eu posso até admitir que é de porcelana, mas eu, de repente, não tenho completo conhecimento daquela porcelana, eu não sei que é a porcelana mais valiosa que existe no planeta,
Aí eu pego aquele vaso, eu vendo para o meu vizinho por R$100. Depois eu descubro que ele tinha um valor de R$100 mil, né? Então, um conhecimento incompleto é um conhecimento que é muito comum no campo de mídia, porque quanto mais a gente sabe, mais ignorância a respeito dos objetos é revelada, né? Mas não significa que esse conhecimento do vaso, e até mesmo do vaso de porcelana, seja totalmente falso. Ele é simplesmente incompleto, ok? O conhecimento indireto remove noções incorretas sobre a consciência e gera o conhecimento completo. O conhecimento indireto remove as noções incorretas sobre a consciência e gera o conhecimento completo. O conhecimento completo é o conhecimento de Satya e Mithya. Não adianta sabermos que a consciência existe se falharmos em entender como ela se relaciona consigo mesma na forma de objetos. Porque o valor do autoconhecimento reside em saber o ser, seu ser. O que é aquela palavra ali? Se o ser se... Comprar-se. O que é comprar-se? Tem prazer com isso. Ah, ok. Saber se o ser, ele goza de si mesmo, né? Ele aprecia, se diverte, tem prazer, né? Ele experimenta prazer. Então, o valor do autoconhecimento reside em saber se o ser se aprecia e curte, né? Ou não, em relação se curte, se compraz, né? Se ele se diverte ou não. Libertação, esses são conceitos um pouco sutis e requereriam uns esclarecimentos, né? Porque o ser ele não é um agente experienciador. Quando a gente diz que o ser ele sabe que ele é inteiro e completo e ele se regozija. Você tem uma palavra, regozijar? Ah, pode repetir para mim, Renato, essa palavra? Eu não gosto de falar palavras erradas. Regozijar mesmo. Então, digamos, se a gente diz que o ser é inteiro, livre e completo, e ele se regozija em si mesmo, entendeu? A gente tem que, então, explicar, né, que o ser não é realmente um agente experienciador. Então, quem é que realmente está ali se regozijando, né? Regozijando, né, com si mesmo. É o Jiva é o agente experienciador, mas o Jiva, quando ele sabe que ele é um ser, então muitas das passagens dos Upanishads diz que o ser se regozija, né? Regozija. Essa é uma palavra difícil, hein, cara? É regozija ou regozija? O último jeito aí. Regozijar. Ok, regozijar. Ok. Ok, aqui o comentário está dizendo que o conhecimento indireto remove noções incorretas sobre a consciência completo. Ok. O conhecimento completo é o conhecimento direto, conhecimento de Brahman, que inevitavelmente depende do conhecimento de Mithya, que é o conhecimento de Ishvara, Jiva, Jagata, né? É por isso que o Vedanta apresenta o Karma Yoga, o Dharma Yoga, o Upasana Yoga. Então, a gente precisa, para a gente ter esse conhecimento claro e firme e completo, a gente precisa desse conhecimento indireto, que é o conhecimento a respeito de Ishvara, né? Ishvara significando dizer Mithya, esse relacionamento entre Ishvara, Jiva em relação a Ishvara, Jagata e em relação à consciência, que é o substrato de tudo isso, né? Então, esse conhecimento indireto remove noções incorretas sobre a consciência e conduz ao conhecimento direto, que é o conhecimento completo. Então, a gente pode deixar lá em cima, no verso, que podem ser removidos pelo conhecimento indireto, porque ali está subenteso, entendeu? Que o conhecimento indireto, ele é o primeiro passo que vai conduzir ao conhecimento direto e completo,
tá? Então, o conhecimento indireto ali é o primeiro step, é o primeiro passo, né? Que vai gradualmente, como diz aqui, o conhecimento indireto vai remover essas noções incorretas a respeito da consciência. Por exemplo, quando nós entramos no mundo espiritual, a gente ouve falar sobre a consciência, sobre o ser, sobre o Brahman, sobre Deus, mas nossos conhecimentos são quase que invariavelmente confusos, vagos, abstratos, cheios de confusões, misturados com diversas experiências místicas e interpretações vagas também dessas experiências, entendeu? Então, a gente tem esse conhecimento que é um conhecimento confuso a respeito da natureza de Ishvara e Brahman. Então, até mesmo o conhecimento indireto, correto, oferecido pelas escrituras, né, que vai explicar Nitya, vai explicar Ishvara, Jiva, etc., que conduz ao conhecimento direto a respeito da única realidade, que é Brahman, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Então, tudo isso, como nós vimos no início da classe de hoje, é parte do processo. É por isso que a gente não rejeita o conhecimento indireto. Somente o conhecimento direto é completo, imediato e liberta, mas ainda assim o conhecimento indireto, ele inicia a fazer as remoções de todas essas sobreposições, na medida que nós encontramos uma escritura extensiva e completa como as escrituras do Vedanta, né? Ficou claro essa aparente confusão entre direto e indireto? Alguém tem alguma dúvida? Eu tive a impressão que ele quis dizer aqui que o primeiro impacto indireto ele é melhor que continuar cavando. Quanto mais cava, mais amplitude ganha e mais confuso fica, né? Então, quando a gente embrenha pelo conhecimento indireto, quanto mais a gente tenta procurar dentro das nossas especulações, pior fica. Eu não entendi muito bem, não, Renato. A parte inicial do que você falou, eu perdi. Certo. Eu tive a impressão que ele quer dizer o seguinte, que o impacto do conhecimento indireto, o primeiro impacto, ele pode ser libertador, como ele falou do vaso coreano, né? Simplesmente saber Sim. que é um vaso, você não nega a natureza do vaso, mas aí você Sim. sabe que ele é coreano, você acrescenta um monte de coisa que não vai mudar o fato de que aquilo é um vaso. Então, quando a gente tem conhecimento indireto de que eu sou a divindade, né? Quanto mais a gente fica especulando sobre isso, mais longe a gente fica do primeiro contato, né? Eu entendo o seu ponto, não creio que tenha sido o apontamento aqui desses comentários do Vidyaranya, ou do Paramarthananda, ou do Ranji, mas você trouxe um ponto interessante. É que, por exemplo, nessa analogia aqui, você tem um vaso. Então, o primeiro conhecimento a respeito do vaso é que o vaso é um vaso. Eu conheço o que é um vaso, eu conheço por que ele é um vaso, por causa da sua forma, entendeu? Eu conheço o aspecto forma do vaso e eu determino, não, isso é um vaso. Aí eu desenvolvo mais conhecimento, por exemplo, aí eu digo, ele é um vaso de porcelana, né? Mas ainda assim eu não tenho conhecimento completo, porque eu não compreendi que é uma porcelana muito rara, né? Então, tudo isso é parte desse conhecimento indireto. Por que tudo isso é indireto? Porque quando a gente chega na essência mais fundamental, mais básica desse vaso, como porcelana coreana raríssima, quando a gente diz porcelana coreana raríssima, isso se refere à essência fundamental desse vaso, que estava ocultada por essa sobreposição vaso e vaso de porcelana, por exemplo. Agora você sabe, não, é uma porcelana coreana raríssima. Então, essa porcelana raríssima se refere ao ser, o ser, aquilo que existe de mais raro, aquilo que é a única coisa realmente livre de qualquer dependência, porque ele é a realidade substancial daquele vaso de porcelana raríssima, entendeu? Então, essa é uma analogia. O ser é a essência livre e independente. Ele é livre e independente porque não existe nada além dele. Ele não depende de nada. A existência desse vaso, a existência desse jiva depende dessa consciência, dessa existência desse ser, né? Então, essa é uma analogia que se refere à realidade substancial do vaso, e a realidade substancial do jiva
é a consciência livre e independente de todas as sobreposições de nomes, cores e formas sobrepostas, impostas por Maia, ok? Então, esse eu queria esclarecer isso. Mas você trouxe um conceito interessante, é que quando nós tentamos buscar esse conhecimento, a Aham Brahmasmi, procurando muito fixadamente, entendeu? Estudar os aspectos de propriedades dos fenômenos objetos, né? Quando a gente entra na espiritualidade, nós nos tornamos muitas vezes obcecados pelas experiências, pelos objetos espirituais sutis, né? Esses estados espirituais, etc., e aspectos de conhecimento. Você que tem muito conhecimento a respeito dessas ciências espirituais, né? Você sabe que tudo isso é mítia, tudo isso são fenômenos, entendeu? Então, é muito fácil o indivíduo, o buscador, entendeu? Ficar sempre mais preso, pensando que ele está realmente estudando o ser, mas ele está estudando fenômenos, objetos que foram projetados naquilo que é realmente o ser, a única realidade substancial, a realidade substancial de todo esse conhecimento esotérico, místico e espiritual que existe por aí. Tudo aquilo é a luz do iluminador que está investigando, estudando. Essa é a única realidade, entendeu? Simples, muito, muito, muito simples. Então, você trouxe um ponto que é interessante, que quando a gente busca o ser, a gente acaba ficando amarrado naquilo que eu frequentemente chamo do samsara espiritual, a gente vai se identificando com esses fenômenos, né? Esses objetos de conhecimentos ou de experiências, né? Místicos, esotéricos, e a gente fica aí preso nesse samsara espiritual, querendo encontrar uma saída, mas a gente nunca encontra saída, porque a saída ela não é encontrada em mítia, ela é encontrada em saída. Então, eu estava dizendo, Renato, que a busca, né, ela pode se tornar uma armadilha também, porque o indivíduo ele fica amarrado até mesmo em campos de conhecimentos místicos, esotéricos e até mesmo acadêmicos, etc., pensando em encontrar uma saída, mas a saída não se encontra em Mitya, a saída se encontra em Satya. E Satya é a consciência real do investigador é Satya, entendeu? Por isso que a ciência jamais encontrará a partícula Deus, e jamais encontrarão a realidade naquilo que é uma sobreposição, porque eles não incluem Satya na busca deles. Eles não contam eles mesmos como o 10º homem, entendeu? Então, foi um ponto interessante que você trouxe também. Mas o conhecimento indireto, ele serve ao propósito de remover noções incorretas sobre a consciência, e gera o conhecimento completo. Então, quando a gente chega no Vedanta, a gente começa, ok, existe sim a consciência. Eu, por exemplo, já sabia que a consciência era tudo, etc., por 10, 20 anos antes de eu chegar no Vedanta, entendeu? Mas eram tudo conhecimentos incompletos, confusos, abstratos, vagos, misturados com interpretações de experiências. Então, a gente fica meio confuso com esses conhecimentos incompletos, né? Misturados com diversas conceitos equivocados, que não são realmente aquilo que é a natureza do ser, né? A natureza do ser jamais pode ser apontada como um objeto místico, esotérico, espiritual, entendeu? Porque objeto é objeto, né? Como eu disse, Satya é muito simples. Então, todos esses conhecimentos indiretos, eles precisam ser corrigidos, né? Aqui fala removendo noções equivocadas sobre aquilo que a gente é. Então, quando nós chegamos no Vedanta, vocês já me ouviram dizer que o Vedanta é conhecimento puro. É conhecimento puro por quê? Porque não é conhecimento generado ou produzido por nenhum indivíduo humano. Ele é conhecimento revelado, e é revelado diretamente através da consciência, através do Lord Ishvara, que é feito de Sattva-guna pura, conhecimento puro, né? Por isso que ele rege esse universo aparente. Então, esse conhecimento, que se manifesta em Mitya, como as escrituras védicas, né? É o conhecimento puro, porque ele vem diretamente da consciência, revelado pelo Lorde, pura Sattva-guna, aos jivas, em seus estados de contemplação extremamente, né, satívicos, nos quais o ego ele é suspenso, né?
e essa revelação ocorre, né? Então, esse conhecimento puro, ele se torna disponível para o buscador da verdade quando ele se apresenta, né, nesse processo, como um desses estágios. Né? No estágio, quando a gente começa a desenvolver esses méritos espirituais, kármicos, aí a gente chega a essas escrituras. Essas escrituras são feitas de conhecimento puro. Por quê? Ah, porque foi o sujeito tal e tal que fez ele. Não. Qualquer conhecimento de qualquer indivíduo, se foi originado pelo indivíduo, ele é misturado com as ignorâncias pessoais do indivíduo, porque eles foram produzidos através das noções, interpretações, em outras palavras, estão misturados ou condicionados pelas vássanas pessoais do indivíduo, entendeu? Então, esse conhecimento, quando ele é completo e puro, né, ele vai gradualmente renovando essas noções incorretas que a gente vai pegando no mundo espiritual sobre a consciência e vai gradualmente produzir esse conhecimento completo, direto e imediato. Quanto esse conhecimento completo é conhecimento de Satya e Mithya. Esse é um outro ângulo. A gente, quando fala de conhecimento completo, nós estamos falando aqui agora, e nessa passagem aqui, a gente tem que compreender o significado ou o contexto. Quando a gente diz conhecimento completo, conhecimento de Satya e Mithya, isso se refere ao corpo de conhecimento chamado Vedanta, a metodologia de ensino chamada Vedanta. O conhecimento direto é o conhecimento completo, ele é o conhecimento Aham, mas eu sou a consciência e existência absolutamente completa, absolutamente livre do esquecimento, absolutamente livre de qualquer erro e necessidade de correção e revisão, ok? Mas aqui dentro desse contexto, a gente está falando o corpo de conhecimento completo, quando nós chegamos nos Vedas, nós temos essa metodologia de ensino espiritual, esses ensinamentos espirituais completos, ok? Aqui se refere a isso. O conhecimento é completo quando ele é um corpo de conhecimento que não somente desdobra, né, esses ensinamentos do Jnana Yoga que determinam a identidade do Jiva-Atma como idêntica para Mahatma. O Jnana Yoga do Vedanta é somente isso, entendeu? São as declarações upanishádicas que geraram, né, uma infinidade de volumes, né, de Brahma Sutras, entre outros. Esses Jnana Yogas nada mais são do que essas declarações finais que determinam que a identidade real do Jiva é a mesma, entendeu? Que é a identidade real de Brahman, que é a consciência e existência, né? Então, esse é um conhecimento que liberta, mas quase que invariavelmente ele só liberta quando o indivíduo desenvolveu também um conhecimento espiritual. De novo, é conhecimento do material do Vedanta. Esse conhecimento do Vedanta ele vai sendo expostamente, o indivíduo vai desenvolvendo a compreensão de Mithya. O que é Mithya? É a compreensão a respeito de Ishvara, da natureza de Ishvara, a natureza do Jiva, a natureza de Jagat, né? E todas as leis e regras, né, que condicionam, né, a nossa experiência humana, né? As leis do campo, as leis e regras que estruturam esse campo dharmico no qual nós processamos vasanas, processamos nossas ignorâncias passadas, né? E a gente pode crescer, evoluir, etc. Então, esse conhecimento completo de Mithya é fundamental, né? O Ramji costumava dizer que o conhecimento de Mithya é a chave para o conhecimento direto Aham Brahmasmi, tá? Porque se a gente não conhece Mithya, mesmo que a gente tenha essa impressão, eu sou a consciência, isso e aquilo, mas ainda assim a gente não compreendeu Ishvara, a gente não compreendeu Mithya e a gente não compreendeu o que é Dharma, o modo de a gente navegar, né, e interagir com Mithya, a gente permanece sempre confuso e sujeitos a condições, né, um pouco esquizofrênicas às vezes, né? Não, eu sei que eu sou Brahman, mas ainda assim eu tenho as minhas vasanas e eu quero simplesmente realizar esses desejos, né, e essas aversões de todo mundo, porque de qualquer modo eu sou Brahman, etc, etc. Então, o conhecimento completo
um conhecimento que inclui conhecimento de Satya, Aham Brahmasmi, e o conhecimento a respeito de Ishvara, Dharma, Karma, as leis de causalidade e etc., que não somente são importantes para nossa interação com o campo dármico, mas também importantes, importantíssimas, né, no processo de preparação mental, emocional e intelectual para que a assimilação, né, desse conhecimento final, Aham Brahmasmi, né, Tattvamasi, possa ser devidamente, diretamente, imediatamente assimilada e retida. Tá? Então, o conhecimento completo é conhecimento de Satya e conhecimento de Mithya. Não adianta sabermos que a consciência existe se falharmos em entender como ela se relaciona consigo mesma na forma de objeto. Então, se você sabe que a consciência existe, que ela é Satchitananda, mas ainda assim você não compreende o modo qual ela se relaciona com todos esses objetos, todos esses nomes e formas sobrepostos na consciência, né? Quer dizer, eu sou a consciência e ainda assim existem todas essas sobreposições. Se você não compreende esse relacionamento, que na verdade é um não relacionamento, a consciência é livre e independente de todas essas projeções, você vai pensar que eu sou a consciência e esses objetos também são realidade e eu gosto do que eu gosto e eu quero o que eu quero. Porque agora, principalmente, que eu sei que eu sou a consciência, eu não vejo nenhum problema em satisfazer todos os meus desejos e as minhas vasanas. Então, você precisa compreender, você é a consciência existe, mas se você falhar em entender como ela se relaciona consigo mesmo na forma dos objetos, os objetos são o que Mithya, eles não possuem vida própria, existência própria, consciência própria, tudo é somente essa consciência, e eu sou essa consciência. Entendeu? Esses objetos, eles são sem valor realmente, eles são valor neutro, né? De valor neutro, não existe nenhum valor, o único valor, a única realidade é essa luz da consciência que ilumina e revela tudo isso, mas nada disso é realmente real. Então, o relacionamento entre essa consciência e os objetos, na verdade, é a compreensão do não relacionamento, porque eu sou Satya e tudo isso é Mithya. Então, se falharmos em compreender como esse ser, essa consciência se relaciona consigo mesmo, na medida que essas sobreposições ocorrem dentro do âmbito da existência-consciência, porque o valor do autoconhecimento reside em saber se o ser se regozija, se o ser se regozija ou não em relação ao seu objeto. Em outras palavras, se você sabe, eu sou o ser, e se você ainda encontra muitos conflitos na vida, porque você continua, entendeu? Compelido a correr atrás dos objetos, né, de desejo de suas vasanas, e você de novo, você sofre porque você quer o que quer e não sempre você obtém o que você não quer, você não entendeu que o ser, ele se regozija, entendeu? Apesar de toda essa sobreposição de objetos, porque esses objetos não impactam aquilo que você não afetam, eles não possuem essa avidya, esse elemento de avidya que faz com que a consciência aparecendo com o jiva se torne vítima dessa sobreposição e crie e venha a crer fielmente que esses objetos são reais e que eles são absolutamente necessários para que eu me sinta completo, realizado, satisfeito, né? Então, esse é um relacionamento que você precisa compreender, né? Você não basta dizer assim, não, Mithya não existe, eu não quero nem saber. Não, a gente precisa compreender Mithya e compreender que é simplesmente Mithya, uma realidade aparente, não real, uma mera sobreposição. Portanto, esses objetos, eles já não possuem esta força magnética, né, compulsiva de atração e repulsão no indivíduo que sabe Aham Brahmasmi, né? Libertação não é apenas libertação da perspectiva do jiva, isso é ver a si mesmo e os objetos como a consciência os vê, é a libertação do jiva de sua crença de que a consciência é um objeto e não a sua natureza essencial. Então, a libertação é fundamentalmente a compreensão de que a consciência não é um objeto, mas é a sua natureza essencial. E aqui o outro conceito é que a libertação
também é ver Mitya da perspectiva da consciência. Isso somente é possível através do Jiva, porque o Jiva é o único agente experimentador, experienciador, conhecedor, e quando o Jiva sabe que sua real natureza é Satya, é a consciência, então nós podemos dizer que o Jiva Mukta, né, o Jnani, ele vê Mitya a partir da perspectiva da consciência, né? Ver a si mesmo os objetos. É ver a si mesmo os objetos como a consciência os vê. A consciência não vê, mas o Jiva vê, e o Jiva, com essa compreensão clara, firme, ele já não é realmente um Jiva, ele é a consciência aparecendo como Jiva, então ele vê o mundo dos objetos como se da perspectiva da consciência. Então, é mais ou menos por aí. Vocês podem refletir um pouco mais, se tiverem alguns pontos que precisem ser reesclarecidos ou esclarecidos melhor, a gente pode fazer isso. Então, o próximo verso, o Vidyaranya, o verso 56. O conhecimento indireto elimina a dúvida de que a consciência não existe, não pode não existir. Né? Ah, será que existe? Não sei, o ser, a consciência, que papo é esse? Né? Brahman. Então, existe ou não existe? Né? Existe Deus, existe, né? Esse aspecto, o espírito de tudo, existe realmente esse tal espírito, né? Então, essa dúvida permanece até que esse conhecimento indireto elimine completamente a dúvida. Nós temos a analogia do 10º homem, quando aquele sábio, né, quando aquele Swami, aquele professor de Vedanta passa, aí ele vê os 10 homens lá chorando, angustiados, ele vai ali e pergunta o que ocorreu. Aí o cara explica a situação, e o que ele diz? Ele compreendendo, né, a história, ele falou assim, vocês não se preocupem, porque eu irei produzir o 10º homem, né? Então, esse conhecimento direto, indireto, que é o 10º homem existe e eu vou produzi-lo, eu vou apresentá-lo para você, não se preocupe, entendeu? É um conhecimento importante, né? Embora seja indireto, o que ele fez? Ele eliminou uma montanha de sofrimento, de dor, né? de aflição, né? Das pessoas lá, dos 10 indivíduos, né? Que estavam ali chorando e sofrendo com a perda, né, imaginária, né, do 10º homem. Né? Então, o conhecimento indireto elimina a dúvida a respeito da existência do 10º homem, elimina a dúvida a respeito da consciência, e você já não tem mais aquela dúvida, né? Ah, não existe, não existe, pode existir. Não, o conhecimento direto, por sua vez, destrói as ideias de que a mesma consciência não é manifesta e nem é sempre experimentada, né? Então, o conhecimento indireto, ele vai dizer, Ishvara existe e o espírito de Ishvara é o mesmo espírito do Jiva, Atma, ok? E que tudo isso realmente existe, o indivíduo começa a desenvolver confiança nas escrituras, e essa confiança de que o 10º homem existe e ele será revelado, apresentado a qualquer momento, já liberta o indivíduo de muita dor, né? Então, esse é o conhecimento indireto que é absolutamente necessário. O conhecimento direto, por sua vez, vai destruir a ideia de que, ele existe e ele vai ser revelado, ele vai ser demonstrado, né? Vai ser produzido, mas, de repente, ele é presente agora e não é presente depois. Isso nos faz lembrar o quê? Essas sobreposições do ser, da consciência, né? Dessas experiências, né? Desses estados de samadhi, essas condições espirituais, mentais. Então, essas condições sobrepostas faz o indivíduo que está buscando o espírito do Jiva, faz ele imaginar que, não, ele existe, eu entrei em contato com o Brahman, foi um estado incrível, né? Eu estava o 7º céu do Samadhi, etc. Mas depois ele desapareceu, né? Então, essas noções de que ele está, às vezes, manifesto, às vezes não manifesto, que eles não é sempre experimentado, como o Papaji, que estava sempre em contato com o seu Krishna, mas para isso ele tinha que fazer as suas práticas, suas sadhanas. Aí ele manifestava esse estado no qual ele brincava com Krishna, né? Então, todas essas experiências sutis, místicas, né, espirituais, etc., esotéricas,
elas vêm e vão, não são sempre constantemente experimentadas. O conhecimento direto resolve esta problemática, ok? A dúvida, você já crê que existe, e eu creio que eu experimento esse ser, mas de vez em quando. Então, o que isso quer dizer? E quer dizer que eu estou confundindo a luz do iluminador com um objeto de experiência que está sendo sobreposta na luz do iluminador. Ou, em outras palavras, a luz do iluminador e esse objeto sutil, que é uma condição mental, um samadhi, seja o que for, que está sendo revelado, iluminado pela luz do iluminador. De novo, eu estou confundindo a luz do iluminador com essas sobreposições, com essas aparências que ocorrem dentro do âmbito da luz do iluminador, sempre presente, né? Então, o que está sendo dito aqui é que esse conhecimento direto resolve a segunda parte do problema. Antes, eu não tinha nenhuma ideia que o 10º homem estivesse presente. Alguém me disse, ele está presente, e eu vou manifestar para vocês, eu vou provar para vocês. E aí o conhecimento direto é o quê? Eu sou o 10º homem. Eu esqueci de me contar, tá? Então, o conhecimento direto irá destruir as ideias de que a consciência, ela existe ou não existe, ela pode ser experimentada, mas de vez em quando, entendeu? E requer ações, sadhanas, esforços espirituais para produzir essa consciência. Como pode uma ação produzir a consciência? Se a consciência é sati e as ações, elas ocorrem dentro do âmbito do jiva, extremamente limitado em suas ações, né? Então, tudo isso é uma confusão generalizada que nós encontramos no mundo espiritual, e o conhecimento direto irá destruir as ideias que a consciência não seja sempre presente e sempre experimentada, né? Ela está sempre experimentada como o quê, Carlos? Você tem certeza que essa consciência está sempre presente, sempre experimentada? Você tem a convicção para poder dizer isso com firmeza? Olha, eu acho que essa convicção só pode ser dada pela própria presença a certeza da minha existência, né? Do eu sou, do eu existo. E você tem dúvida a respeito da sua existência? Você tem dúvida que você existe, que você é consciente da sua existência? Em momento algum. Em momento algum. Então, você não tem nenhuma dúvida que você experimenta, você experiencia a sua existência e a sua consciência todo o tempo, né? Presente em toda e qualquer experiência. Você não tem nenhuma dúvida de que você experiencia essa consciência, que essa consciência e existência é sempre experienciada, né? Você não tem nenhuma dúvida disso, né? Mas você compreendeu que ela não é um objeto de experiência, né? Ela é experienciada como Exatamente. o sujeito. Você compreendeu isso, né? Então, agora, a única coisa que a gente precisa compreender claramente que esta consciência, essa existência, ela é experienciada sempre, entendeu? Mas a sua natureza é ananta, que se traduz no intelecto humano como ananda, esse sentimento, essa sensação, esse senso de ilimitação, porque a minha identidade está não mais ancorada no corpo-mente, mas está ancorada ou estabelecida na consciência, e a consciência é sem nada além de si, é a única realidade, portanto, a minha natureza, a minha real natureza é a ilimitação, ananda, ananta, ananda, ananta, que se traduz como ananda, né, no intelecto do Jivamukta, do Yani. Ok? Então, você sabe, você não tem nenhuma dúvida a respeito da sua existência. Como consciência, você é consciente da sua existência e você existe, portanto, você pode experimentar esse conhecimento, né? Então, a consciência e a existência é relativamente fácil para a gente estabelecer clara e sem dúvidas ao nível intelectual. Mas o outro aspecto importante é a gente compreender a nossa natureza como a ilimitação
infinita ilimitação, Ananta, ok? Por quê? Por quê? Porque eu sou essa consciência, ela brilha nesse intelecto, ela produz esse pensamento, sentimento, eu sou. Esse eu sou, inevitavelmente, se identifica com o corpo-mente, mas você rompe essa identificação e restabelece a sua identificação com a luz do iluminador. Na medida que essa identificação é clara, aí você pode reivindicar e assumir a sua real natureza infinitamente não limitada na consciência como consciência. Você entendeu, Carlos? Então, é importante, a gente não quer permanecer aqui 2/3 livres, 2/3 ianes, 2/3 iluminados. A gente quer a iluminação completa, o conhecimento completo. Isso não significa que a existência, a consciência, Satchitananda e limitação sejam partes do ser. Se você olhar o ser a um nível empírico, do nível da manifestação do ser como o Jiva, nesse caso, né? A existência, a consciência e a bem-aventurança parecem diferentes, né? Porque do ponto de vista do Jiva, quando a gente diz existência, consciência e não limitação, imediatamente o Jiva imagina que isso são o quê? São atributos, são qualidades, são propriedades, características. Características pertencem aos objetos produzidos por Maya, you understand? Mas a luz do iluminador é livre de partes, é livre de características, é livre de propriedades, é livre de atributos, ok? Então, isso não significa que a existência, a consciência infinitamente não limitada sejam partes do ser. Mas quando a gente olha do ponto de vista do Jiva, né, a existência, a consciência e a ilimitação parecem ser 3 coisas distintas, mas não são. Elas são a real natureza, a natureza da consciência, não são atributos distintos ou aspectos distintos referentes à consciência, elas são a natureza da consciência. A gente fala sobre a natureza do fogo. O que é a natureza do fogo? A gente pode dizer, é o calor, né? Ou, dá um outro ângulo, a gente pode dizer, não é o calor, é a luz, porque eu acendo o meu lampião todo dia de noite na minha caverna, aí o fogo produz a luz para mim, né? Então, a gente diz, então são 2 naturezas? Não, é uma natureza única, ok? O calor e a luz são a natureza do fogo, ok? A ilimitação, a consciência e a existência é a natureza daquilo que nós chamamos Brahman, ok? Paramatma, ok? Então, não é uma questão de ver esses aspectos como características, como propriedades, mas compreender que tudo isso é a natureza nossa natureza como Brahman, como consciência. Elas não são coisas diferentes. A consciência é chamada Sat. Sat é aquilo que é a existência quando é vista como a essência da criação projetada. A conexão projetada Sat é a realidade, a Sat é não real, é não realidade, Mithya, né? Então é chamado Sat, que é a existência, quando é vista como a essência, o substrato, né? O substrato de Mithya, o substrato de Asat, né? Asat é simplesmente essa ordem empírica, tangível, né? Experienciável, né? Objetivável, chamado Mithya. Então, quando é chamado Satya, quando é vista como substrato de Asat, que é Mithya, para negar a noção de que ela não existe, né? A consciência é chamada de Sat, a existência, quando é vista como a essência ou substrato de Asat. Ela é chamada de Sat para negar a noção de que ela não existe, né? Porque o indivíduo ele pode imaginar que Sat, que a consciência, ela exista, mas exista em alguns momentos e não exista em outros momentos, né? Então, ela precisa ser vista como o substrato de Mithya, de modo que o indivíduo, o investigador, possa compreender, né, que é a essência, que é a existência, é aquilo que concede a existência a tudo. Existe somente uma existência cuja natureza é não dual, e essa existência, ela concede existência a tudo. Ela concede existência a Sat, ela concede existência a Mithya, ela concede existência a essas sobreposições de nomes e formas
existência aparente, por isso é chamado de asat, ok? Aquilo que nós experienciamos, mas que não é real, ok? Então, ela é vista como substrato desta manifestação chamada asat, mithya. Isso para negar a noção de que ela existe e não existe, existe às vezes não, ela é aquilo que pervade tudo, é toda pervasiva, é o substrato, que é a essência de tudo, é a fundação de tudo. Quando essa consciência é vista como substrato do mundo material, ela é chamada de chit. Chit é quando essa consciência é compreendida como o substrato desta projeção física, tangível, material. Porque tudo que existe no universo só existe a partir da consciência. A consciência é o aspecto conhecimento, do conhecimento manifesto como Lord Ishvara, o universo de físico material é possível. Tudo isso só é possível através da consciência / conhecimento, que é um outro nome dado para consciência, um outro nome dado para chit, ok? É visto, quando a consciência é vista como a base, substrato do mundo material, ela é chamada de chit. Isso para remover a noção de que os objetos materiais não são consciência. Tudo é somente consciência. Você precisa de conhecimento. Esse conhecimento, ele precisa ser concedido a Maya, Ishvara, de modo que eles possam configurar essa infinidade de objetos de mithya, né? Então, ela concede a sua consciência ao Lorde Maya Ishvara, de modo que o mundo material seja manifesto, e isso remove a noção de que a consciência existe separada e a parte do mundo material. Não, ela permanece como o substrato de toda essa manifestação física material. É o substrato. E a ciência, ela chegou ao ponto de compreender que existe um substrato que é a base, a fundação de todos os fenômenos físicos, na medida que eles vão estudando a estrutura subatômica de todos esses objetos físicos, né? Então, elas vão descobrindo que existe alguma coisa que é mais próxima daquilo que a gente conhece como espaço, que é absolutamente não substancial, mas ainda assim parece ser a base, a essência, o substrato de todos os objetos físicos. E o espaço é realmente pervasivo e ele ocupa a grande maioria de todos os objetos. É como que as partículas realmente elas ocupassem um espaço muito pequeno dentro do espaço, na medida que eles investigam a natureza desses fenômenos e objetos. Então, indo mais a fundo nessa busca, o que é o mais sutil do que o espaço? O que é o mais absoluto? O que é o mais essencial do que o espaço? Naturalmente, os cientistas não incluem esse outro aspecto da existência, né? Porque esse outro aspecto é o que é o espírito, é a consciência, é a existência, é Satya. Eles não incluem Satya, porque eles não reconheceram que essa luz da consciência e existência, a luz do iluminador, que está permitindo a esse intelecto inquiridor de investigar a natureza do universo, ela está brilhando no seu intelecto como Satya, entendeu? Produzindo o quê? Sat, capacidade de conhecer, né? Então, essa compreensão da consciência é importante para que a gente possa ver que tudo que existe manifesto fisicamente também é um produto deste conhecimento / consciência, na medida que ela produz o pura sattva, que é o que nós chamamos o Lord Ishvara, né? Esse corpo constituído de puro conhecimento e inteligência. E a consciência é chamada de ilimitação, Ananta, bem-aventurança, para remover as noções de que este ser existe limitado pelos nomes e formas dos objetos que aparecem dentro do âmbito desse ser, né? Então, para dizer que não, essa consciência ela não é limitada aos objetos sencientes, na medida que a gente vai vendo um ou outro, né? Eu vejo ali o Carlos, eu falo assim, tem uma consciência ali. Então, os Upanishads dizem a consciência ela não é parte, produto ou propriedade de nenhum corpo físico,
e ela existe além das fronteiras de todas essas configurações físicas, né? Quando a gente diz que a consciência é ananta, ilimitada, é para que a gente não pense que essa consciência está limitada pelos limites de um corpo físico, qualquer que seja, um corpo inerte ou um corpo senciente. Ela se expande infinitamente em todas as direções, para baixo, acima. Ela simplesmente existe além de todos os universos. Ela pervade tudo e ela não é limitada. Então, a compreensão da real natureza da consciência que liberta o jiva é a compreensão do ananta, porque é o aspecto ilimitado, aquilo que pervade tudo infinitamente, sem nenhum limite, porque é a única realidade, e essa realidade não dual é sem nada além de si. Entendeu? Então, essa compreensão do ananta é fundamental para remover essas noções limitantes a respeito do ser que nós somos. Mas se você observar a existência, a consciência, a bem-aventurança do ponto de vista não dual, elas são a mesma coisa. Consciência, a existência e a ilimitação. E tudo isso é parte desse princípio, né, que nós chamamos o espírito, né, que é o substrato de Mitya, o Brahman, a consciência, que é autoluminosa, autoexistente, autoconsciente e não dual. Não dual é o que determina o fato de sem nada além de si, portanto, absolutamente sem limites. Não existe um ponto a partir do qual a consciência termina e que alguma outra coisa inicia. Ok? Alguma dúvida a respeito disso, Fernanda? Você está acompanhando hoje? Hoje eu estou, professor. Professor, então, vamos adiante. Yep. Posso... Quem falou aí? Eu. Sou eu, Bruno. Eu queria falar sobre, eu acho que todos esses aspectos dessa parte do livro aqui tá batendo no ponto de, pelo menos para mim, assim, de realizar Satya em Mitya e Mitya em Satya, né? Esse pequeno nó, né? Porque Satya, ela é realizado, ela não tem uma experiência, né? E se eu quero realizar Satya em Mitya, naturalmente, mesmo que sutilmente, através do conhecimento, isso possa sutilmente me confundir como uma experiência. E a questão de resolver o problema onde ele está o problema, né? É a questão do jiva, né? Que é o buscador, que ele se sente incompleto. Essa realização, ela não pode ser uma experiência, porque Satya já é completa, né? A gente só remove esse pequeno problema, assim, mas é muito sutil essa questão desse remover esse aspecto que nos deixa sempre buscando incompleto, né? Eu vejo que bate muito nessa tecla, assim, desse ponto, assim, sabe? De realizar o jiva pelo conhecimento e, se removida a ignorância, o Satya já é completo, né? O jiva, Atma é Paramatma. Não sei se eu estou raciocinando correto. Eu não sei, deixa eu ver se eu compreendi o seu ponto aí. Porque diversas vezes nós dizemos que o problema se encontra em Mitya e nós não podemos evitar Mitya, nós precisamos entrar em Mitya, compreender Mitya, Mitya significando dizer a ignorância, né? A vidya, do modo que ela é experimentada no intelecto humano, nós precisamos entrar em Mitya, mas a gente entra em Mitya não para realizar Satya, mas a gente entra em Mitya para remover as noções equivocadas, entendeu? Que são obtidas dentro de Mitya. Então, todas essas noções, eu sou o objeto, o complexo corpo-mente, entendeu? Elas foram desenvolvidas ao longo de muitos nascimentos dentro dessa ordem aparente chamada Mitya, né? Onde todos os ir e vir do samsara ocorrem. Então, a gente precisa entrar em Mitya, no sentido, a gente precisa compreender Mitya, entendeu? Compreender o que é um jiva,
que nada mais é do que um objeto com 3 corpos, programado por suas vasanas e operado pelas mesmas, entendeu? Até que ele comece a compreender esse sistema e se sinta magicamente atraído por esses conhecimentos espirituais, né? Então, a gente diz que precisa entrar em Mitya, né? Mas a solução jamais vai ser encontrada num objeto de conhecimento de Mitya, porque todos os objetos de experiência / conhecimento de Mitya são Mitya. Você jamais vai encontrar Satya em Mitya. Satya é o substrato de Mitya, entendeu? Mas para encontrar o substrato de Mitya, muito embora essa seja um trabalho de discriminação que ocorre em Mitya, no intelecto do Jiva humano, você vai discriminando todas essas sobreposições de nomes, cores e formas, né? Até que você seja deixado sozinho, né? Como a luz do iluminador, a consciência que iluminou, revelou e foi rejeitando tudo aquilo que ocorria dentro do âmbito desta luz do iluminador. Então, quando esse conhecimento é claro a respeito, eu sou Satya, eu sou a luz do iluminador, e eu sou a única realidade, eu sou aquilo sempre infinitamente, eternamente presente, sem jamais me modificar. Esse é o conhecimento a respeito da minha natureza como Satya. Esse conhecimento, ele não é encontrado diretamente em Mitya. Ele, indiretamente, ele é preparado em Mitya, através dessa discriminação e negação, dessa confusão entre a luz do iluminador e os objetos revelados por essa luz, entendeu? Então, eu vou discriminando, todo esse trabalho é feito em Mitya, analisando as nossas experiências que não foram realmente bem examinadas, né, com a ajuda das escrituras. Então, esse trabalho em Mitya, ele nos leva ao ponto do conhecimento direto. Esse conhecimento direto é quando você elimina toda e qualquer confusão a respeito da luz do iluminador como a única realidade e todos os koshas, todos os níveis de experiência humana, inclusive aqueles mais elevados, né, do Ananda Maya Kosha, você rejeita tudo, rejeita tudo. Então, não existe mais nenhuma confusão entre a luz do iluminador, a luz que revela, e os objetos que ocorrem no âmbito projetado, sobreposto no âmbito dessa consciência existente. Então, esse trabalho que é feito em Mitya, através desse contato com as escrituras, e é um professor competente, ele é todo ocorrente em Mitya até que ele revele a natureza do indivíduo como Satya. Aham Brahmasmi, eu sou Satya. Então, a minha solução, ela dependeu de rejeitar tudo que existe em Mitya como modo de me definir. Eu não me defino mais através de minhas experiências, eu me defino através da luz do iluminador que revela toda e qualquer experiência, né? Então, é uma coisa que só pode ser encontrada em Satya, mas esse trabalho de Viveka, entre todos os outros trabalhos, né, mais densos, mais de preparação, de desenvolvimento de qualificações, tudo isso é desenvolvido em Mitya, e Viveka ainda é um trabalho de remoção de sobreposições na luz, né, da consciência. E quando esse conhecimento é direto, aí você sabe, a solução não estava em Mitya, a solução era em Satya, mas não basta dizer isso para os indivíduos. Existem muitas pessoas no mundo espiritual, pessoas relacionadas com esses ensinamentos chamados do caminho direto, né, que elas ouviram dizer que, não, eu sou Satya, eu sou a consciência, tudo a consciência é livre, mas não necessariamente esses indivíduos, eles são livres, porque você precisa desse conhecimento completo e livre de inclusões equivocadas, e conhecimentos incompletos, interpretações equivocadas. Então, esse conhecimento precisa ser muito livre para produzir esse conhecimento direto a respeito da minha natureza como Satya. Não sei se era mais ou menos isso que você queria ouvir de mim, ou se é alguma outra coisa, eu posso tentar de novo. Foi muito bom, é isso mesmo, é a questão do conhecimento direto e indireto, né? Conhecimento direto, o indireto te leva ao conhecimento direto, né? Que é o meio de conhecimento que seria o Vedanta, né? Que quando você remove essa ignorância, esse conhecimento é direto, é Aham Brahmasmi. É isso mesmo, né? Você vai negando Mitya, porque esse trabalho precisa ser feito em Mitya, mas quando você chega na sua destinação, você não tem nenhum conhecimento a respeito de Mitya, você tem um conhecimento a respeito de Satya, entende?
A solução é em Satya, muito embora o trabalho tenha que ser feito em Mitya. E quando a gente diz que a gente precisa compreender Satya dentro do contexto de Mitya, porque o Jiva, após o auto-reconhecimento, ele ainda vive em Mitya, né? Então, ele vive em Mitya e ele sabe que Mitya é uma sobreposição em Satya. A real natureza dele é Satya, mas ainda assim ele opera como um Jiva, né? Dentro desse campo, né? Esse campo de ações, de interações, né? Com os outros Jivas e com os outros objetos do campo. E ele vai vivendo isso, né? Em relação ao campo, aos outros objetos, mas ele sabe exatamente a diferença entre Satya e Mitya. Ele sabe que Satya é real e Mitya é irreal. Mitya é uma sobreposição aparente, entendeu? O Jiva é uma sobreposição aparente. Os outros objetos, os outros Jivas, são todas elas sobreposições aparentes. A única realidade é a consciência não dual que brilha no intelecto de todos os Jivas e que é o aspecto substancial que produz todos os objetos físicos densos materiais, né? Como conhecimento puro, knowledge, né? Conhecimento, consciência, né? Aquilo que é a essência substancial de tudo que existe no mundo físico material. Então, tudo isso é fácil na medida que a gente rejeita tudo que existe em Mitya como uma ordem de realidade meramente aparente, a Sat, ok? E a gente reivindica a nossa real natureza como Sat, a consciência, a existência infinitamente não limitada. Então, essa sobreposição de Maya, ela permanece, mas você sabe que, ok? Que essa sobreposição nada mais é do que a consciência, uma projeção cuja natureza é a consciência, foi criada a partir da consciência, é sobreposta na consciência, tudo se resolve na consciência, mas ele entende, compreende a diferença entre Satya e Mitya. Satya é a única realidade, Mitya é uma mera projeção aparente. Tá? A afirmação o 10º homem existe é conhecimento indireto. E é um conhecimento muito válido, importantíssimo, né? Para que as mentes, né, dos buscadores do 10º homem pudessem se acalmar, né? Cara, não, vamos ficar calmos, porque agora a gente tem fé, confiança, essa escritura chegou e disse, eu vou produzir o 10º homem, né? Então a gente desenvolveu um valor, uma confiança nesses ensinamentos, né? E nesse professor que estava passando lá, quando ele viu aquele drama, né? E ele falou que o homem existe, eu vou produzi-lo, eu vou revelá-lo. Esse conhecimento indireto é absolutamente válido, importante. Da mesma forma, o conhecimento indireto, a consciência existe, também é válido e importante. Ele não é falso, é um conhecimento intermediário. Deus existe, Brahman existe, é um conhecimento primário, intermediário, absolutamente necessário no nosso processo de compreensão da natureza nossa em Brahman como Brahman. Em ambos os casos, o ser está oculto pela ignorância, né? Antes, o 10º homem era o próprio líder do grupo, ele esqueceu de contar ele mesmo. Então, essa consciência, do mesmo modo, está sempre presente. Ela é presente como? Ela é presente como a essência existencial da Lorene, a essência substancial da Lorene e a essência ilimitada da Lorene como consciência. Então, sempre presente, mas a única diferença é que esse conhecimento estava simplesmente oculto por avidya, né? O 10º homem era presente, mas essa ignorância, né, ela ocultava o fato da existência desse 10º homem sempre presente durante todo o drama experimentado pelo grupo. Portanto, em ambos os casos, né, tanto na analogia como nos ensinamentos das escrituras dos Upanishads, o que oculta este ser sempre presente, essa única realidade sempre evidente, infinitamente não limitada, é a nossa ignorância a respeito da sua existência, presença, né, não dual,
né? Que é a presença, a existência de tudo e de todos, né? Então, no caso do 10º homem, né? Veja bem essa analogia aqui. Quando a gente diz assim, não, eu vou produzir o 10º homem. O 10º homem existe, ok? Aí a mente dos indivíduos, o intelecto, começam a ficar mais resolvidos, mais satíficos, mais acalmados, mais tranquilos, mais contemplativos, mais preparados para ouvir o resto da história desse professor, né? O 10º homem existe e eu vou produzi-lo, eu vou revelá-lo, né? Esse conhecimento, ele é absolutamente válido. Agora, qual é a diferença entre esse conhecimento indireto? O 10º homem existe e eu vou produzi-lo, eu vou revelar. E a revelação por si. Qual é a diferença entre esse conhecimento indireto e o conhecimento direto? Muitas pessoas pensam que o Vedanta ele deva ser dividido em duas partes, né? Uma parte é eu estudo, eu vou ouvir, eu vou refletir, contemplar. Depois que eu tenho todo esse material, né? Esse material de conhecimento intelectual fundado em pura lógica, em pura análise de experiência, depois que eu tenho tudo isso, aí se eu não estiver totalmente convencido, aí eu preciso me tornar um yogi e procurar uma experiência não dual, uma epifania não dual, que venha a validar esses ensinamentos do Vedanta. Esse é um grande equívoco, né? E esses comentários aqui dizem que esse conhecimento indireto é a informação ou um conhecimento que foi transmitido por uma outra parte, outra, né, presença que diz, não, eu vou produzir, ele existe, né? Então, esse conhecimento indireto, a que ponto, a partir de qual momento ele se torna direto? Será que os indivíduos, eles, depois de ouvir aquilo, eles têm que entrar em meditação profunda até que eles possam, né? Não, esse conhecimento direto, ele ocorre simultaneamente na medida que o indireto está sendo processado. O ser existe, entendeu? O ser de natureza Satitananda, entendeu? E você é o ser. E você continua ouvindo, você continua contemplando, você continua refletindo. E você não precisa de dizer, ok, tudo isso é teoria e agora eu vou fazer yoga e eu quero entrar num estado de consciência no qual eu possa ter uma experiência que me convinça. Me convinta? Como é que é? Me convinça. Me ajuda aí, Renato. Me convença, professor. Me convença. Vinça em italiano. Me convença, né? Que me convença de que os Upanishads estão dizendo a verdade. Eu quero ter uma experiência direta, uma experiência, realmente uma epifania, um estado, etc., que me convinça, né? Convença, que me convença. Em italiano a gente diz que me convinta, que me convença de que eu sou a consciência. Então, esse conhecimento direto, ele ocorre naturalmente na medida que a gente ouve, reflete, do mesmo modo que aquele líder do grupo ouviu, refletiu um pouco, e aí o professor diz assim, e além do mais, eu vou botar vocês aqui, vou contar, e vou revelar através de pura lógica, baseada na sua experiência não devidamente examinada, porque quando você contou, você esqueceu de incluir a si mesmo, então eu vou revelar uma lógica, uma análise fundada na sua experiência não devidamente examinada, e através dessa lógica eu vou provar para você que o 10º homem existe e que você é o 10º homem. Né? Então, do mesmo modo, o Vedanta, a gente vai processando esses conhecimentos, seguindo a lógica como apresentada pelas escrituras, que são baseadas em nossas experiências não devidamente, né, analisadas, examinadas, até que a convicção seja clara. Oh, meu Deus, eu esqueci de incluir a luz do iluminador.
Eu estava aqui iluminando todos os campos de objetos de conhecimento, tentando encontrar a mim mesmo nesses campos de objetos de conhecimento, e eu tinha esquecido de incluir a luz do iluminador, a consciência, a existência que concede existência a tudo, né? Que concede consciência aos objetos sencientes e que ilumina e revela tudo aquilo que possa ser conhecido e experimentado. Então, quando esse conhecimento ocorre, ele não ocorre quando você está fazendo uma samadhi, yoga, e está tendo uma epifania. Não, ele ocorre no dia a dia, na medida que essas contemplações comecem a ocupar o seu intelecto lá no fundo, constantemente observando, entendeu? Lembrando desses ensinamentos, lembrando dessas analogias, lembrando que você é a luz que revela e que ilumina e que permite a esse intelecto conhecer e experienciar, até que isso seja claro. Então, isso quer dizer que o Vedanta não é teoria e prática, ele é simplesmente uma yana da compreensão, do conhecimento, inteiramente baseada na prática, nas nossas experiências, mas nós precisamos de reexaminá-las sob a luz desses ensinamentos, até que a ficha caia e a gente não tenha nenhuma dúvida. Oh, my God, eu sou o 10º homem, eu estava procurando porque eu esqueci de me incluir nessa busca, né? O conhecimento direto ocorre na fase de escuta ou na fase de contemplação. Discuta quando o investigador, quando o Vedantina é altamente qualificado, já na fase de escuta, o seu autoconhecimento pode já estar bem estabelecido. Você ouve, você se dá conta, você, né, reflete por 1 minuto e fala assim, ok, posso ir embora, muito obrigado, né? Sayonara, arrivederci, né? Eu já encontrei o que eu estava buscando. Eu me sinto envergonhado de ter vindo até aqui, eu tive que viajar do Ocidente ao Oriente, né? Para bater de acha em acha, vocês me desculpem aí, né? Ter sido invasivo, mas eu encontrei, não tenho mais necessidade de voltar, né? Então, ele pode ser obtido imediatamente durante essa fase de escuta, mas quase em geral a gente precisa passar não somente pela fase de Shravana, mas de Manana, de contemplação, de reflexão, de estudo, de resolução das dúvidas, né? De reexaminar as nossas questões e estudar novamente esses ensinamentos, desenvolver mais qualificações, etc. Então, para quase todos nós, dependendo do quanto qualificado nós já éramos em nossos nascimentos anteriores, entendeu? A gente precisa passar pela fase da escuta e a gente tem que passar pela fase do contemplação. A contemplação no Vedanta não é aquela meditação de produzir o silêncio, de produzir o gostosinho do silêncio, não. É contemplar. A meditação do Vedanta é o Nididhyasana, é contemplar os ensinamentos como apresentados pelas escrituras do Vedanta, de tal modo que esse conhecimento estejam firmes e vivos em nossos intelectos, trabalhando para nós o tempo todo, né? A prática durante essa fase de Nididhyasana, juntamente com outras yogas, serve para purificar a mente, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu estou aqui. A fase da meditação é para remover obstáculos persistentes e neutralizar vasanas. Desculpa, deixa eu repetir esse parágrafo. Mas o conhecimento direto ocorre na fase de escuta, se o inquiridor estiver altamente qualificado. A fase de reflexão e contemplação, que é chamada Nididhyasana, é para remover obstáculos persistentes, é para neutralizar vasanas vinculantes. Nenhum conhecimento novo é adquirido. Isso é muito interessante. Existem diversas passagens dos ensinamentos do Paramarthananda que ele explica isso, né? Que você ouve, você contempla, você é convencido, mas o Nididhyasana, ele não é a respeito de melhorar o seu conhecimento. O seu conhecimento é claro. A fase do Nididhyasana é como se fosse uma fase na qual o indivíduo vai purificando a mente e vai removendo, entendeu?
aquelas tendências, aquelas vasanas que estavam constantemente desafiando essa clareza de conhecimento. O conhecimento, a fase de contemplação é para remover obstáculos persistentes. A gente sabe dessas vasanas auto-insultantes, essas vasanas autolimitantes, que de novo fazem que a gente fique em dúvida a respeito do nosso autoconhecimento. Esse Nididhyasana serve para remover essas vasanas persistentes, neutralizando-as. Nenhum conhecimento novo é adquirido, ou seja, a maioria de nós já sabe, já compreendeu, mas ainda assim a gente está ainda naquela fase de remoção dos obstáculos, que é chamada também de Nididhyasana, remoção dos obstáculos. Os obstáculos são dúvidas, confusões, sobreposições, etc, etc. Nenhum conhecimento novo, eu já ouvi centenas de vezes que eu sou a consciência, essas lógicas já foram apresentadas, né, a todos nós diversas vezes, mas eu ainda preciso trabalhar um pouco mais nela, não para obter mais conhecimento, porque o conhecimento do Vedanta é muito simples. Para a maioria de nós, fazendo esse trabalho já há algum tempo, eles são sempre os mesmos, basicamente. O que nós estamos fazendo é removendo aquelas vasanas, aqueles obstáculos, aquelas dúvidas, aquelas incertezas, aquelas suspeitas mais persistentes que ficam de novo, né, impedindo que eu possa apreciar e desfrutar inteiramente da minha natureza como Satchitananda. Nenhum novo conhecimento é necessário nesse período. O conhecimento direto ocorre apenas na fase de escuta pela compreensão. Eu sou a consciência. Então, esse conhecimento, ele ocorre na escuta. Você vai ouvindo, até que você não tenha dúvida. E você sabe, eu sou a consciência, Aham Brahmasmi. A prática durante a fase de meditação, juntamente com outras yogas, então aqui já se refere a diversas outras práticas, dentro do Vedanta, nós as chamamos de Upasana Yoga, né? São as disciplinas, são aquelas 6 disciplinas, que são os desdobramentos. As qualificações para o Vedanta são os 4 Ds, né? O primeiro D é a discriminação, o segundo D é dispassion, né? Despaixão, ou simplesmente o não apego, a compreensão entre o sujeito e o objeto, né? E de tal modo que eu tenho uma equanimidade, né? Desenvolvo uma equanimidade a respeito dos objetos, uma compreensão de que eles não possuem real valor, etc. Então, essa dispassion é o segundo D. O terceiro é a disciplina. A disciplina ela é desmembrada em 6 subdisciplinas que servem ao propósito de purificar, refinar, regular a mente, os órgãos de recepção, os órgãos de sentidos, de tal modo que a gente desenvolva essas qualificações, essas características necessárias para que a gente possa fazer esse trabalho até o final, até que esse conhecimento seja firme. Lorena, você queria dizer alguma coisa? Lorene? Esse conhecimento direto ocorre apenas na fase de escuta, pela compreensão. Eu sou a consciência. A prática, todas essas práticas de Upasana Yoga, de meditação, elas servem de apoio, elas servem para ajudar o indivíduo a desenvolver certas qualificações, como foco, né, a capacidade de concentração, de expansão, de disciplina dos pensamentos, né, de vigilância e disciplina dos órgãos de ação, dos órgãos de recepção. Então, todos esses aspectos são partes do que nós chamamos Nididhyasana ou Upasana Yoga, entendeu? Nididhyasana é mais a contemplação sobre os ensinamentos, quando a gente diz que talvez alguma Upasana Yoga seja necessário, é porque naquele tipo de prática a gente desenvolve algumas disciplinas, entre elas a capacidade de concentração. Nossa verdadeira, o objetivo do Nididhyasana do Vedanta é converter o autoconhecimento em autoconhecimento firme e imediato. É por isso que, de vez em quando, a gente diz que todos nós do Vedanta Brasil já possuímos esse autoconhecimento. Mas esse Nididhyasana que nós fazemos regularmente, ele serve para o propósito de converter esse autoconhecimento, eu sou a consciência, num autoconhecimento firme, claro, sólido, livre de dúvidas e sempre presente. Então, isso
requer a remoção de todos esses aparentes obstáculos que nos impedem de apreciar e desfrutar de nossa natureza como Satchitananda. Sim, Betânia, alguma coisa de ter? Como você sabe. Estava bufando aqui, professor, porque eu estou num lugar, né, de até meio briga com o fazedor, desfrutador, né? E nesses parágrafos aqui, estou vendo que não adianta, né, ficar com foco de investigação, eu não sou fazedor, eu não sou desfrutador, eu não sou fazedor, eu não sou desfrutador. Não tá me ajudando, entendeu? Porque, como está dizendo aqui, esse conhecimento indireto de que o ser existe, e até mesmo de que eu sou o ser, né, eu não estou conseguindo olhar mais para isso, eu estou começando a olhar só para essa vassana de eu não sou desfrutador, eu não sou fazedor. E esse parágrafo me faz voltar de novo. Esquece essa investigação dura com você mesma e como Jiva, né? Volta de novo para as escrituras e fica aí contemplando e ouvindo só, né? Então, acho que é isso, né? Que essa afirmação também pede, né? Essa escuta novamente, né? Porque parece que eu tapei a escuta para poder ficar questionando agora. Não sei se... Eu não sei, eu talvez entenda você dizer que você empacou ou ficou um pouco muito obcecada com o ego, com o Jiva, né? O ego é esse sentimento, eu sou o fazedor e o experienciador dos resultados de minhas ações. Então, não é o ponto, não é o caso da gente ficar muito focado nisso, né? Esses são instrumentos e a gente não pode lutar com isso, brigar com isso, entendeu? Rejeitar isso. Esse ego é um fenômeno natural e se a gente empacar nele, a gente acaba nutrindo ele, energizando ele, né? Então, você precisa de discriminar, mas é bom que você não empaque. É importante você compreender, no final das contas, que você não é o Bhokta, nem o Karta, porque você é a Karta, você não faz nada, e você é Nirvikara, você não se modifica, e você também não é o experienciador, entendeu? Então, você precisa saber disso, mas você não quer bater de frente com isso, porque senão você acaba ficando... Existe uma expressão no mundo em geral, né, que diz aquilo que você briga ou resiste muito, persiste, né? Aquilo que você resiste, persiste, né? Então, a gente tem que ser, né, um pouco, né, gentil e até mesmo inteligente em lidar com esses aspectos, né, da personalidade humana. E como você disse bem corretamente, é melhor eu não empacar no ego e voltar para outros aspectos do ensinamento, porque você viu que não está dando muito resultado bater de cara, bater de frente com o ego, né? Deixa ele lá. Se ele ainda se sente o fazedor e o desfrutador, e se ele quer o que ele quer, você dá um tempo para ele, para você não criar um inimigo forte lá, um obstáculo forte também, né? Ok? Alguém tem alguma outra coisa a dizer? Ok. Então, a gente se vê amanhã, mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo Panchadasi. Eu espero que vocês tenham se divertido e gostado, né? Esse é um tema um pouco técnico, às vezes é um pouco cansativo, mas eu fico surpreendido de ver a qualificação de todos nós aqui no Vedanta Brasil, né? A Lorene deu show hoje, no início da classe também, né? Apresentando a resposta correta. Gratidão, professor, que eu estou fazendo uma imersão, e assistindo tudo. Eu assisto você todo dia, várias vezes por dia. Que legal, bacana. Isso diz muito sobre você mesmo, né? O Mumukshudha, esse desejo firme, né? Intenso, né? Pelo autoconhecimento e a libertação.
Então tá, queridos, a gente se vê amanhã. Amo vocês. Arrivederci. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado a vocês. Até amanhã. And tchau, tchau. Abraços e beijos.